o movimento que já tinha se iniciado, também chamada de Revolta dos Alfaiates. Isso porque alfaiates era um grande grupo de pessoas que faziam parte aqui da conjuração. Alfaiate é aquele profissional que costura roupas artesanalmente, ou seja, com muito cuidado com as mãos, e especialmente roupas masculinas. Geralmente, essas pessoas não tinham muitas posses e eram consideradas pessoas pobres. Os principais motivos de descontentamento desses revoltosos foi que no ano de 1773, Salvador vai perder a capital do país para o Rio de Janeiro. Então nós vamos ter a transferência dessa capital. Quando acontece essa transferência, os holofotes saem de Salvador e passam aí para o Rio de Janeiro, que a partir de agora era o grande centro do Brasil, centro comercial, centro político, enfim, todas as grandes decisões estavam concentradas na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, o que revoltava essas pessoas era a falta de emprego, a sobrecarga de impostos, mais uma vez aqui o questionamento do imposto que a coroa portuguesa cobra da sua colônia brasileira e o empobrecimento da população, ou seja, todas essas condições aqui, elas acabam gerando o empobrecimento das pessoas, já que elas estão sendo mais exploradas, mais impostos, custo de vida alto, e isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais pobres. Além disso, a falta de alimentos também preocupava essas pessoas, porque boa parte dos territórios que antes produziam alimentos, agora passaram a produzir cana-de-açúcar, que se tornou também um dos principais produtos brasileiros no período. As influências que esses revoltosos vão receber, de novo, vai ser dos ideais iluministas, que vão vir dos Estados Unidos, ou seja, da independência lá das 13 colônias da América do Norte, que depois vai ser chamado de Estados Unidos, também da França, da Revolução Francesa, que nós acabamos de estudar na nossa última aula, e também do Haiti. E aqui eu preciso comentar com vocês que o Haiti vai ser a primeira localidade em que negros alforriados vão conseguir fazer um movimento e vão conseguir libertar os escravos, ou seja, acabar com a escravidão. Isso tudo porque negros libertos conseguem fazer uma revolução no ano de 1791. E eles vão levar a colônia francesa de São Domingos à independência da França. Por isso, esse movimento do Haiti acabou influenciando muito os ideais aqui da revolta dos alfaiates ou conjuração baiana. Se criou então uma organização chamada Cavaleiros da Luz. Essa organização ela estava muito baseada naquelas organizações secretas da França, como a organização da maçonaria. Os Cavaleiros da Luz, eles estavam responsáveis por fazer a união de alguns intelectuais que faziam a leitura, interpretação, estudo e tradução de muitas obras do Iluminismo, como por exemplo de Voltaire, de Rousseau, Montesquieu. A partir do ano de 1789, esses Cavaleiros da Luz, junto com vários outros revoltosos, vão produzir espécies de panfletos e eles vão grudar, colar esses panfletos em portas de casas, em locais públicos e também nas igrejas, convidando as pessoas a aderirem a esse movimento contra algumas dessas práticas da metrópole portuguesa. O ápice dessas agitações vai acontecer quando os revoltosos vão colocar fogo no Pelourinho. Pelourinho era aquelas colunas instaladas nas partes centrais das praças das colônias portuguesas, como no caso do Brasil, para que pessoas que fossem contrárias à ordem estabelecida pela metrópole ou contrárias a algumas atitudes dessa metrópole fossem amarradas nesse tronco em praça pública e açoitadas, ou seja, punidas, para que todas as outras pessoas pudessem ver a punição e ter medo de questionar qualquer ação da metrópole. Precisamos entender também o que queriam esses revoltosos. Basicamente, eles vão se diferenciar por um ponto muito importante dos Inconfidentes Mineiros. Então, as principais diferenças entre conjuração mineira e conjuração baiana é que na mineira a elite organiza e não que é o fim da escravidão. Na baiana,
pobres organizam e querem o fim da escravidão. A Conjuração Baiana vai abrir as portas para os pedidos de fim da escravidão. Foi a primeira revolta no Brasil que tem esse objetivo como um dos seus principais objetivos. Além disso, eles também queriam a liberdade de comércio e também instalar uma república aqui em Salvador, Bahia. Em 1799, muitos desses revoltosos já tinham sido capturados pelo governo. A maior parte deles eram afrodescendentes e foram enforcados. Outras pessoas que tinham uma condição de vida um pouco melhor tiveram penas mais brandas e dessa maneira a Conjuração Baiana também acabou, basicamente sem conseguir nenhum desses objetivos. O que eles conseguiram foi mais uma vez espalhar os ideais do iluminismo e mostrar para futuras gerações que era possível pensar diferente do que se pensava até então. A Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, portanto, vão ser revoluções que não vão ser efetivadas realmente na prática, já que elas vão ser terminadas antes mesmo de começar. Só que o que fica de herança dessas duas revoltas foi a influência iluminista que depois vai ser utilizada para efetivar o processo de independência do Brasil. Um beijo e até a próxima aula!